Olá, meus amigos, eu sou Paulo Briguet, o cronista dos Sete Leitores, e hoje vou conversar com vocês sobre o Tiba e o milagre da caridade. Briguet Sem Medo está começando agora. A palavra evangelho significa boa notícia. Evangelizar, portanto, se tomarmos a palavra no seu significado original, evangelizar é dar uma boa notícia. E por incrível que pareça, este cronista de Sete Leitores hoje vem aqui para evangelizar, para dar uma boa notícia. Fiquem tranquilos, eu não sou nenhum tipo de pregador, sou católico, mas não tenho essa vocação missionária, essa vocação de pregador, não sou um apologista católico, sou apenas um cronista católico. Mas eu queria lhes dar uma boa notícia. E nesse sentido, eu queria evangelizar. A boa notícia é que o nosso amigo Tiba Camargos passou por uma cirurgia delicada depois do acidente que ele sofreu no último final de semana, um acidente grave, em que ele teve um traumatismo craniano e uma lesão medular, em que ele ficou sem os movimentos do pescoço para baixo. Então ele passou por essa cirurgia delicada no hospital em Porto Alegre e está se recuperando bem. A primeira boa notícia é a vida do Tiba, porque a maioria das pessoas que sofrem esse tipo de acidente não sobrevive. Então o fato de ele estar vivo, estar consciente, estar se recuperando, já é uma ótima notícia. É provável que ele tenha de passar por mais uma cirurgia nesta semana ainda. Mas enfim, as orações são grandes. A corrente de orações que se formou no Brasil inteiro é impressionante. Eu fiz aqui, neste programa, eu fiz um apelo às orações e colaborei pelo menos um pouco com essa corrente de orações. Mas quem sou eu, né? Afinal de contas, é muita gente pedindo oração pelo Tiba, pela sua família, pela Déia, sua esposa, que está grávida de 6 meses, pelos seus filhos, enfim, por todos aqueles que amam o Tiba, que acompanham o seu trabalho e que precisam do seu trabalho. Esta é a primeira boa notícia. A outra notícia, eu fico assim até emocionado por dizer isso. Naturalmente, houve despesas com esses primeiros atendimentos ao Tiba, despesas que são altas. Esse tipo de cirurgia pelo qual ele passou, por exemplo, é uma cirurgia extremamente complexa e ele teve aí gastos, né? Gastos aí, a cirurgia me parece que ficou em R$100 mil. E aí o que a Déia fez? Foi até a internet e pediu que as pessoas colaborassem. De início ela queria pedir apenas por esses gastos preliminares, né? Esses gastos que ele teve no atendimento, na cirurgia, que aí somam R$400 mil. Ela iria pedir essa quantia. Mas os seus amigos, já prevendo que haverá uma fase de recuperação, talvez outras cirurgias, haverá uma longa fase de recuperação para a retomada dos movimentos do Tiba, tudo isso é caro, né? Não é um atendimento simples. Então ela fixou lá um valor, R$1 milhão, na vaquinha que a família promoveu. E meus amigos, em poucas horas, eles conseguiram arrecadar um total de 3 milhões em doações. 3 milhões de reais que as pessoas doaram espontaneamente no Brasil inteiro. 3 milhões de reais. A Déia até já avisou, ela ficou até assim, receosa de pedir, né, de fixar essa meta de R$1 milhão, mas depois disseram que era isso mesmo. E ela disse o seguinte: aquilo que ela não usar no tratamento do Tiba, ela vai doar a organizações em defesa da vida. Há mais de 20 anos, o Tiba e a Déia fazem esse trabalho belíssimo em defesa da vida. Participam ativamente do movimento pró-vida e contra o aborto no Brasil. Então, é por isso que nós precisamos rezar para o Tiba. É por isso que eu escrevi a minha última coluna aqui na Gazeta do Povo, uma das minhas últimas colunas aqui na Gazeta do Povo,
exatamente com esse título. Por que precisamos rezar por Tiba Camargos? Essa matéria teve uma boa repercussão e você que é assinante da Gazeta está apoiando esse trabalho. Aqui na Gazeta nós temos a cobertura completa desse caso. E se você se tornar assinante na Gazeta agora com a promoção especial de aniversário, você vai ter acesso a esse tipo de matéria. Porque a Gazeta do Povo, que é um jornal que está completando 106 anos, acabou de completar 106 anos, é um jornal que, assim como o Tiba e a Déa Camargos, é um jornal que defende a vida, que defende os valores da vida, da verdade e da liberdade. Isso é muito importante, por isso que você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo. E com essa promoção de aniversário você tem 80% de desconto no valor da mensalidade. Você paga apenas R$ 5,00 por mês nos 6 primeiros meses. Torne-se assinante da Gazeta, que você vai encontrar aqui aqueles valores que você defende e que a Déa e que o Tiba tanto defenderam e tanto defendem ao longo da sua trajetória. São mais de 20 anos de um trabalho de evangelização, um trabalho que faz a promoção da abertura à vida, que as pessoas tenham filhos, formem famílias, um trabalho de orientação para a educação de filhos, inclusive com livros publicados, um trabalho para a restauração de casamentos. Olha só, uma coisa importantíssima, restaurar casamentos. A Escola do Perdão, o Tiba e a Déa, eles são professores dessa escola de perdão. E por isso que eles estão sendo ajudados, por isso que eles estão sendo amparados por tanta gente. Milhares e milhares de pessoas doaram, fizeram doações para a recuperação do Tiba. Isso, de certa maneira, meus amigos, é um milagre. Ou eu preferia até usar a expressão de São João, do Evangelho de São João. Ele não fala de milagres, ele fala de sinais. Esses 3 milhões arrecadados para a recuperação do Tiba são um verdadeiro sinal do amor ao próximo, sinal dos católicos. Talvez seja a resposta àquilo que o Tiba fez nos últimos meses, rezando a coroa das lágrimas de Nossa Senhora todos os dias, de domingo a domingo, pedindo a redenção do Brasil, a redenção do nosso país. E cada vez mais, esse episódio do Tiba me mostra, cada vez mais, que a redenção do Brasil, ela não será feita por um político. A redenção do Brasil não será feita pelo Estado, não será feita pelos canais do poder humano, do poder político, do poder temporal. A restauração do Brasil, a ressurreição do Brasil, ela será espiritual. É por aí que nós vamos salvar o Brasil, pela via espiritual. E o trabalho todo que o Tiba e a Déa fazem é exatamente esse. Essa onda de solidariedade ao Tiba, que furou completamente todas as bolhas, católicos, evangélicos, pessoas de outras religiões, pessoas que nem acompanhavam o trabalho do Tiba, talvez tivessem opiniões diferentes das opiniões do Tiba, tivessem posições políticas diferentes. Essas pessoas, isso furou a bolha cristã. A onda de solidariedade extravasou, mas ela começou nos seus irmãos, naqueles que acompanham o seu trabalho. E me fez lembrar um dos mais belos textos da igreja primitiva, a chamada Carta a Diogineto, que é um texto de um autor anônimo. Nós não sabemos quem escreveu a carta a Diogineto. Diogineto provavelmente era um pagão de origem que estava se convertendo ao cristianismo. E eu queria ler um trecho da carta a Diogineto para mostrar para vocês que esse é o melhor exemplo que nós podemos dar ao mundo. Essa é a melhor forma de converter as pessoas. É mostrar o nosso amor. Vede como eles se amam. E é basicamente isso que diz a carta a Diogineto, falando dos cristãos. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Para os cristãos, qualquer terra estranha é uma pátria. E qualquer pátria, terra estranha. Casam-se e procriam, mas jamais lançam fora o que geraram. Têm a mesa em comum, não o leito.
vivendo na carne, não vivem segundo a carne. Na terra vivem participando da cidadania no céu. Obedecem às leis, mas as ultrapassam em sua vida. Amam a todos, sendo por todos perseguidos. Desconhecidos, são assim mesmo condenados. E quando entregues à morte, recebem a vida. Na pobreza, enriquecem a muitos. Desprovidos de tudo, sobram-lhes os bens. São desprezados, mas no meio das desonras, sentem-se glorificados. Difamados, mas justos. Ultrajados, mas benditos. Injuriados, prestam honra. Fazendo bem, são punidos como malfeitores. Castigados, rejubilam-se como revivificados. Para resumir numa palavra, o que é a alma no corpo são os cristãos no mundo. Como por todos os membros do corpo está difundida a alma, assim os cristãos por todas as cidades do universo. Esse é o milagre do Tiba, o milagre que está acontecendo diante de todos nós. Esse é o sinal do Tiba, o sinal que está sendo visto por todos nós. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Brigué Sem Medo vai ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem muita gente assustada em Brasília. Até marqueteiro foi chamado para ajudar. Sabe por quê? Porque a verdade sempre aparece. Aparece na conta do supermercado, nas notas das crianças na escola, na opinião de gente isenta e aparece no jornal também. Você não acredita? Pois ainda tem um jornal no qual eu confio no Brasil, que é a Gazeta do Povo. Em fevereiro agora, a Gazeta está fazendo 106 anos. Tem valores muito sólidos e que foram testados pelo tempo. Um jornal que é mantido pelos seus assinantes e não pelos marqueteiros de Brasília. Eu recomendo que você assine, ainda mais agora que eles estão com uma campanha de aniversário muito boa, de R$ 5 por mês. Entra no meu link, gazetadopovo.com.br/Carla Secato e confira.